Derrota dolorosa no Grenal, mas o que isso deixou de lição para nós gremistas e para o time do Grêmio? Bom, tem novas informações sobre Cuéllar, o cara vai ou o cara fica? Bom, parece que tá chegando aí uma decisão aí de forma definitiva. E o volante? Tem alguém chegando, não tem? Bom, vamos conversar sobre tudo isso depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, o que aconteceu no Grenal 449? A primeira missão do Grêmio, um Grêmio que vinha, pelo menos na teoria, se reforçando bem como uma comissão técnica europeia. Acredito que todos nós gremistas imaginavam uma grande vitória do Grêmio com supremacia, com o time jogando mais. Afinal de contas, temos jogadores superiores em alguns aspectos do campo, mas dentro das quatro linhas não se refletiu tudo que nós imaginávamos. Qual a lição que isso deixou para nós, o que esperar do Grêmio daqui para frente. É terra arrasada, não é? Bom, pessoal, vamos conversar sobre tudo isso, mas antes eu quero pedir um favor para vocês. Deixei alguns produtos aqui embaixo destacados, tá? São produtos licenciados pelo Grêmio, ou seja, tu comprando, tu ajuda o Grêmio, me ajuda e ajuda também, né, o vendedor que está vendendo. Afinal de contas, sempre que um produto desse é vendido, eu ganho uma pequena quantia, o Grêmio ganha uma pequena quantia, então é uma ajuda mútua, tá certo? Lojas confiáveis como Mercado Livre, Shopee, então dá uma olhadinha aí, eu sei que tu não vai se arrepender, tá certo? Bom, vamos começar pelo principal. Eu acredito que o que faltou pro Grêmio foi, sim, vontade, né? Mas eu acredito que teve um pouco mais que isso, e dizer que foi somente vontade é esconder um pouco, né, a realidade do que foi a partida do Grêmio. O Inter foi melhor técnica e taticamente, sim, tá? Que o Grêmio jogou mais bola, teve mais chances antes mesmo do gol do Grêmio, né? O Inter já tinha quase feito um gol e, cara, é assim inacreditável a defesa do Grêmio. Simplesmente não existiu. Eu vi muita gente falando mal ali da atuação do Marcos Rocha, e verdade, o Marcos Rocha foi bem ruim dentro de campo, eu acho que foi um desastre, mas temos que falar também do Wagner Leonardo. Ele não ganhou simplesmente nenhuma jogada em cima dos atacantes do Inter. O Wagner Leonardo não conseguia acompanhar os jogadores. O próprio Marlon não foi bem, embora tenha tido mais vontade que os demais, não podemos eximir a culpa do Marlon, ele foi mal também. E o Noriega ali, acho que foi no segundo gol do Inter, o gol de empate, o Carboneiro passou pelo Noriega como se não tivesse ninguém ali, entendeu? Então a defesa do Grêmio preocupa bastante, tá? Eu sei que tem o Balbuena para voltar aí, mas também não é um zagueiro rápido, embora eu tenha gostado muito do Balbuena no pouco que ele jogou ano passado. Ele tá aí, é jogador do Grêmio, a gente esquece, ele tá por voltar. De repente o Kahneman no lugar do Wagner Leonardo, embora muitos já tenham dado o Kahneman como ex-jogador, eu acredito que entregue mais. O Grêmio vai ter que rever, sim, sua defesa. E por falar em defesa, né, meu caro Everton? Bom, o Everton, ele é um caso à parte, nós vamos deixar para falar dele um pouquinho mais para frente, tá? Mas e ali a parte de volância do Grêmio, que jogou com Arthur e Thiaguinho, ambos volantes não são marcadores por si só, exímios marcadores, sabem marcar, como disse o próprio Luiz Castro antes do Grenal, lá sabem marcar sim, tem, como são volantes, tem essas características, mas são volantes muito mais construtores. O Grêmio vai ter que acelerar, sim, achar um volante, um cabeça de área, um camisa 5, um cara que morde, que pega, sabe? Já que o Cuéllar tá por aí, temos também Cuéllar para falar mais para frente sobre ficar ou não, mas o cara tá aí e não consegue entregar o que se espera do Cuéllar, tá? Então, o Grêmio vai ter que melhorar e muito. Eu acho que esse primeiro jogo, esse Grenal, nos mostra que o Grêmio tem muito a evoluir. A gente achou que o Grêmio seria outro time, mas a gente reviu muitos problemas que vêm de 24, heranças de 25. A gente tem essas heranças dentro do elenco. Cristaldo, o cara não entregou... Bom, 23, vamos dizer, entregou em partes, tá? Jogando lá do Soares, quem não entregaria, né? Mas o cara não entregou em 23, não entregou em 24, e em 25, horrível, tenebroso. 26, a gente tá aqui ainda acreditando que o Cristaldo vai ser o camisa 10 do Grêmio.
Não podemos achar que o Cristaldo vai ser a solução de armação do Grêmio. O Grêmio tem que ir atrás de um armador no mercado sim, tá? Agora eu vou ter que dar uma meia-culpa. Eu vi aí na semana onde o Grêmio buscava um camisa 5, um cara para ser esse camisa 5, por exemplo, o CCD, né, o César, o Cidade Dias, que pertence ao Grupo Globo, um dos maiores influenciadores, maiores vozes do Grêmio, fazendo campanha para não contratação do Guido Rodrigues, porque tinha o Thiaguinho. Cara, o Thiaguinho vai ser um grande jogador, mas ele não é um marcador. O Grêmio precisa de um camisa 5 marcador. O Thiaguinho, ele é o reserva do Arthur imediato, natural. Ele ali, pegando experiência com o Arthur, eles têm características de jogo parecidas. Mas hoje o Thiaguinho não é o marcador que o Grêmio precisa. Não tô atacando o Sérgio Cidade Dias, tá longe disso. Gosto muito, sou fã, inclusive. É um dos caras que me inspirou a ter um canal, tá? Mas o Grêmio precisa de um marcador forte e o Thiaguinho não é esse cara no momento ainda. O Grêmio precisa reforçar o meio-campo, precisa de um camisa 10, precisa de um camisa 5. Os pontas do Grêmio tão bem, tá? O Rosé, namorado, entrou bem no Grenal, o TT tentou, foi bem, o Carlos Vinícius tá bem, mas precisamos de reserva, aí sim entre os guri. O Gabriel Mack por um lado, o Pedro por outro. A questão do camisa 9, acredito que tenha que chegar mais um camisa 9 para ser o reserva do Carlos Vinícius, até porque o Bright tá machucado, então o Grêmio carece de peça assim. A gente se iludiu achando que o Grêmio era os Galácticos dos Pampas, né, o novo Real Madrid, e a gente viu em campo que não, que o Grêmio continua repetindo os mesmos erros do ano passado. Falta vontade, falta assim, cara, falta vontade, essa é a verdade. Foi isso que definiu a partida? Em parte sim, mas tecnicamente, taticamente, tem muita coisa para ser ajustada. É motivo de demissão, que nós já vimos gente pedindo a demissão do Luiz Castro, pedindo a volta do Renato, calma. Não é motivo disso tudo ainda. Mas, mesmo assim, o Grêmio precisa entregar muito mais e rever essas heranças malditas que nos acompanham há pelo menos 3 temporadas. O Grêmio precisa muito mais do que vem apresentando. E é como eu disse, precisa de peças. Precisa sim de um lateral pro lugar do Marcos Rocha e do João Pedro. Para mim, ambos, tá? Pega os dois, não dá um lateral. O Marcos Rocha muito mal, muito lento. Tem currículo pesado? Tem, mas hoje é um ex-jogador praticamente, para titular, não dá. O João Pedro, fisicamente, ele não existe mais. Então o Grêmio precisa, não pode cometer os mesmos erros que vem cometendo no passado. Acreditar que tem laterais se não tem. Esse é um grande problema que o Grêmio sofre há bastante tempo. E a gente precisa ajustar muita coisa sim. É terra arrasada? É o fim do mundo? Não é. Mas perder de 4-2 o Grenal, do jeito que foi, sendo massacrado ali em 13 minutos pelo Inter, isso não pode se repetir. A temporada é longa e o Grêmio, espero que pegue essa partida contra um time de nível, né, Série A, que foi contra o Inter, e enxergue os erros que eu tô enxergando, que outros colegas influencers enxergaram, que outros colegas jornalistas enxergaram, que todo mundo enxergou os mesmos erros, tá? Falta um camisa 5, falta um lateral, falta peças de reposição, tá? Falta muita coisa no Grêmio e a gente achou que não faltava mais, tá? Comenta aí a tua opinião sobre o Grenal, porque agora eu quero falar de o Everton. Eu deixei um capítulo à parte para falarmos do Everton, tá? Goleiro que chegou, foi muito elogiado por mim, tá? Achei que teria sido uma grande contratação, não é o fim do mundo, pera aí, vamos falar um pouco mais. Mas neste primeiro jogo ele falhou, pelo menos, tá, em 3 gols aí do Inter. O primeiro gol ele saiu catando borboleta, não achou nada, tá? Ali o gol do Carboneiro, não, perdão, do Bernabé, defensável, tá? Ele foi mal, cara. Em pelo menos 3 gols ali ele poderia ter defendido, e ver o Everton atuando me fez sentir saudade do Volpi. Que loop, que maldição é essa que o Marcelo Groi deixou no gol do Grêmio, onde desde a saída do Groi a gente não tem mais um goleiro confiável. É o segundo jogo do Everton, mas já mostra que ele estava inseguro, já mostra talvez o porquê o Palmeiras liberou o Everton. Calma, ok, tá? É o segundo jogo, ele vai ter chances de se redimir, mas já me preocupa, já não me passou confiança. E aí, como é que fica, tá? Será que talvez não seja a hora de a gente realmente entregar a titularidade pro Grando, que pra mim, veja, não é um goleiro confiável também, mas será que ele não amadureceu?
a gente vai ter que rever muitos conceitos do Grêmio. Muita coisa vai ter que ser revista, pessoal. Muita coisa após esse Grenal vai ter que ser revisto, porque, olha, eu vi o Grêmio com uma comissão técnica nova, com uma nova diretoria, com jogadores novos, cometendo erros antigos da equipe aí. Será que não são jogadores como o Cristaldo, como Edenilson, que ok, até fez gol e até entrou muito melhor do que o Cristaldo, né? Mas enfim, será que jogadores como esse, Aravena, Edenilson, Cristaldo, Cuéllar, jogadores como esse, será que não carregam essa herança do boom da molice pra frente? O Grêmio vai ter que rever conceitos, jogadores e olha, tem muita coisa pra mudar aí no Grêmio, senão vamos ter um 26 muito parecido com o 25, com o 24, tá? Eu não, pelo menos por essa primeira partida forte do Grêmio, não quero fazer terra arrasada, mas tô vendo muitas heranças que a gente não poderia estar trazendo, tá bom? Comenta a tua opinião agora de uma forma geral do Grenal, aproveita para deixar um like, se inscrever no canal, tá? Comenta a tua opinião desse Grenal aqui embaixo, eu preciso saber o sentimento da torcida também, tá bom? Agora chegamos nele, Cuéllar, tá? Esquecendo um pouco o Grenal, agora vamos entrar na parte ali de gestão da equipe. Cuéllar, como é que tá o Cuéllar, né? Volante, ganha mais de 1 milhão por mês, quase 1,5 milhão, 1,3 milhões aí, né? Pra não jogar no Grêmio, e o Grêmio precisando de um camisa 5, um cara pegador, um cara marcador. Cuéllar chegou ano passado para ser esse jogador, e agora estamos aí em janeiro, indo para fevereiro de 26, e o Cuéllar ainda não estreou. Bom, o Cuéllar para mim não estreou no Grêmio, aí fez poucas partidas pelo Grêmio, sempre como reserva, sempre muito abaixo. Ensaiou um retorno ali com o Mano Menezes, onde fez uma boa dupla com o Arthur, né? Talvez nos dando esperança de que poderia retornar, e já se lesionou, fisicamente muito mal. E o engraçado do Cuéllar é que ele não tem lesões sérias, né? Ninguém entende o que acontece com o Cuéllar, não é a ruptura do joelho, ruptura do tendão, é sempre problemas físicos, sabe? Fisicamente o cara não consegue entregar, e aí parece que o Cuéllar está sinalizando para a diretoria que quer permanecer no Grêmio e não quer deixar a equipe. Vai deixar por quê, né? Ganhando um alto salário para não jogar, sabe? E o cenário vai ficando assim, não rescinde, não pede para ir embora, a diretoria fica refém, afinal de contas é um alto salário, então para rescindir com o Cuéllar teria um alto custo, tá? Mas eu prefiro que rescinda com o Cuéllar, pague o Cuéllar, seja lá onde é que ele estiver, do que ficar com um jogador que dá esperança para a torcida, mas que nunca vira realidade. Então o Cuéllar, ao que tudo indica, vai permanecer até o fim do contrato aí com o Grêmio, que é até dezembro de 26, tá? Quero a tua opinião, tu ainda tem expectativa do Cuéllar? Sim ou não? Comenta aí a tua opinião, tá bom? Porque agora vamos entrar de mercado da bola, vamos falar de volante, porque se tem uma coisa que o Grêmio viu que necessita após o Grenal, é melhorar o seu sistema defensivo. Ofensivamente, para mim, o Grêmio melhorou bastante, mas defensivamente o Grêmio está muito mal. E aí entra a falta de um camisa 5, a falta de laterais ali, né, direito. João Pedro e Marcos Rocha não entregam o que se precisaria deles, tá? Pelo lado esquerdo, o Marlon tem suas deficiências defensivas, mas é um lateral infinitamente melhor hoje, né? Hoje, 26, que o Marcos Rocha e João Pedro. Então acho que o lado esquerdo tá ok, sabe? Mas o lado direito ainda está mal. Mas vamos falar de camisa 5, volantes, o que se espera, tá? E a diretoria teria intensificado a busca pelo camisa 5, primeiro volante, tá? Visando dar um homem de confiança aí pro Luiz Castro. Novela Guido Rodrigues segue na mesma, o Grêmio aguarda ele resolver seu futuro na Europa para aí sim, de repente, seguir com a contratação dele, mas eu acredito que após, né, este Grenal, a diretoria teria entendido que não pode esperar mais, tá? Tem brasileiro daqui a pouco, né, durante a semana, vamos pegar o Fluminense, tá? E bom, cara, Franco e Barra aparecem como ficha A da direção, tá? O Grêmio tentou o Ascaciba lá, muito caro, que era entre 6 e 7 milhões de euros, o Grêmio achou o valor muito alto e mira Franco e Barra, tá? Também do futebol argentino, pertence ao Rosário Central, tem contrato até 27, então seria uma compra do jogador, mas algo entre 3 milhões de euros vem se especulando para trazer o jogador. É um camisa 5, é marcador, tá? Forte fisicamente, e essas são as principais características dele. Não é um craque, tá? Não é um jogador que chegaria assim para
titular incontestável, mas como é uma posição que o Grêmio não tem jogadores no momento, chegaria com esta missão de resolver aí a situação de camisa 5 do Grêmio. É o que eu tenho de informação. Franco Ibarra, a direção estaria acelerando as negociações, ele seria o ficha 1 da direção, tá? Quero a tua opinião. Te agrada, não te agrada? Será que serve para ser o jogador que o Grêmio precisa? Comenta aí embaixo, tá certo? Porque por hoje o Grêmio Escalado News chega ao fim. Falei bastante, 15 minutos de vídeo, né? Mas precisávamos desabafar e esmiuçar este Grenal, né? Mas comenta tudo aqui embaixo, tá bom? E não esquece de conferir os produtos que eu deixei aqui no destaque, produtos oficiais aí do Grêmio. Ou, no caso, o Grêmio licencia esses produtos para terceiros revenderem, assim o Grêmio faz uma La Plata, tá certo? Até a próxima, a gente se vê. Valeu, falou, até mais.